vezes nós esquecemos, que é o ministério da intercessão. O nosso Senhor Jesus Cristo exerceu e exerce esse ministério. Mas, vários momentos a gente esquece, né? Esquecemos de várias coisas do Evangelho, esquecemos disso também. E um dos grandes desafios da vida cristã é o esquecimento. Como nós esquecemos com facilidade as verdades do Evangelho. É impressionante como isso acontece conosco. E essa, a doutrina da intercessão de Cristo pelo seu povo, é uma que nós nos esquecemos muito. E quando nós esquecemos alguma coisa do Evangelho, quando o esquecimento bate à nossa porta, a gente começa a sentir medo. Toda aquela confiança que a gente tem no Evangelho, parece que ela começa a diminuir e a ficar murchinha. Repara isso. Uma pessoa, um irmão nosso ou você, no momento difícil da sua vida cristã, em que você passou com dificuldade para orar, para ler a Bíblia, para ter seu momento devocional, dificuldade de participar do culto comunitário, como você fica mais vulnerável, como você se sente mais fraco, mais débil, mais uma presa fácil às tentações, como você se surpreende com o seu comportamento, se envergonha com ele, e como muitas vezes atos que você comete, você fala assim, nossa, como que eu estou fazendo isso? E aí você lembra, estou em falta na minha vida devocional. O esquecimento gera em nós medo, insegurança, é isso que ele faz. E quando isso acontece, o Evangelho começa a ser esvaziado. Nós vamos esvaziando o Evangelho de tudo que ele é, de tudo que ele significa. E o problema vai ficando mais grave. O que vai acontecendo? A gente acaba esquecendo das benditas promessas de Deus. A gente vai esquecendo, elas vão ficando mais distante, mais longe, e nós vamos nos apropriando menos dessas verdades. Elas vão ficando como um sonho distante, distante de se alcançar, de se realizar, e esse é um perigo. Quando isso acontece, a vida do crente perde todo o seu vigor, toda a sua pungência, toda a sua força e toda a sua energia. Acontece em vários momentos nessa situação que a gente acaba reduzindo a Deus a uma variável da equação que a gente está tentando resolver na nossa vida naquele momento difícil. Como Deus fosse apenas mais uma parte. E nós acabamos esquecendo que Deus é o sustentador de todas as coisas, que Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e toda a segurança e esperança que nós temos começa a se escorrer das nossas mãos, como a água que a gente tenta segurar. Quando nós deixamos nos abalar por rumores, notícias e pressões diárias, normalmente é porque nós nos esquecemos, seja por um segundo, seja por 10 minutos, seja por 1 hora, ou seja por dias e semanas, nós esquecemos que o Senhor reina, que o Senhor é soberano, que a despeito dos momentos difíceis do nosso mundo, das instabilidades, dos rumores de guerra que cada vez aumentam mais, das ameaças que nos assediam, dos desafios e das dificuldades do nosso tempo, a despeito de tudo isso, o Senhor reina. E o fato do Senhor reinar significa que o futuro está seguro em suas mãos. O futuro não é aquele apocalipse de Walking Dead, de zumbis. O futuro não é aquele final distópico que a gente vê hoje nas séries e nos filmes. O futuro é algo muito diferente. O futuro que é narrado por Apocalipse pode ser que traga medo e temor para algumas pessoas, mas o futuro descrito no Evangelho, nas Escrituras, é um futuro muito bonito, muito cheio de esperança, de vida, de alegria, de paz, de completude, de restauração dessa terra. Olha que impressionante o que o Senhor Jesus está orando por nós. Jesus, diante da cruz,
ele está intercedendo pelos seus discípulos e intercedendo por cada um de nós. O versículo 20 diz assim: não rogo somente por estes, por os discípulos daquela época que estavam com Jesus, os 12, ou se você quiser, aquele número maior que seguia Jesus, aqueles 120 fiéis que estavam ali naquele momento, nos primeiros capítulos de Atos. Mas Jesus está orando também por nós, pelos discípulos que viriam, por esses 2000 anos de igreja, e pelos anos que ainda restam, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E olha que impressionante, quando Jesus está orando, a igreja de Cristo é um grupo muito pequenininho de pessoas, inexpressivo na sociedade. Não tem ninguém importante naquele grupo. A única pessoa importante, digna de atenção, é Jesus. Quando Jesus é preso, apenas um dos discípulos sofre algum tipo de ameaça. É Pedro. E as pessoas que ameaçam Pedro são pessoas muito insignificantes naquela relação de poder e autoridade que poderiam fazer alguma coisa com eles. As pessoas não estão nem prestando atenção nos discípulos. Eles são pessoas muito pequenas. Eles moram numa região desprezada de Israel. Não são pessoas com nível elevado de instrução. São pessoas em que ninguém se importa muito com eles. Mas quando Jesus entrega a sua vida e é levado aos céus, a igreja do Senhor Jesus Cristo começa a nascer. Começa a florescer e começa a despontar no meio, não só de Israel, mas no meio de um império que era extremamente hostil à igreja. E olha que impressionante. O modelo de crescimento da igreja de Jesus Cristo é muito simples. Jesus está falando aqui que o modelo de crescimento da igreja de Jesus é que os seus discípulos deveriam compartilhar a mensagem do Evangelho para as pessoas ao redor deles. É assim que a igreja ia crescer. Por meio de um testemunho vivo, comunitário, e uma comunicação simples, rotineira, do Evangelho, das boas novas que eles viram e ouviram com Jesus ao longo dos 3 anos de caminhada. Um modelo e uma forma muito simples, muito simples. Não tem nenhuma estratégia aqui complexa, não tem nenhum plano, não tem nenhuma metodologia elaborada, mas esse trabalho simples, esse testemunho pessoal, de boca a boca, a vida comunitária que instigava as pessoas e atraía a admiração das pessoas para como esse grupo vivia, fez com que a igreja fosse crescendo. Agora, você já reparou que a igreja de Jesus, ela nunca está mais do que uma geração distante da extinção? Basta que uma geração não anuncie, não transmita o Evangelho e tudo se perde. Tudo deixa de existir. A igreja, nesse sentido, é extremamente frágil. Extremamente frágil. Mas, nesses 2000 anos, isso nunca aconteceu. Nunca houve uma geração que não transmitiu, não compartilhou o Evangelho de Jesus Cristo. Isso é impressionante, não é? Qual que é o segredo disso? Como que essa igreja para de pé? Como que o Evangelho continua sendo relevante no século 21? Como que ele não ficou antiquado, perdido diante de tantas inovações tecnológicas, de tantas outras religiões, ideias que surgiram? Por que que o Evangelho de Jesus Cristo continua relevante no nosso tempo?
Por que as igrejas continuam crescendo, se desenvolvendo? É verdade que às vezes parece que num país, né, o evangelho é mais pungente, né? Em outro lugar parece que ele é mais tímido. Parece que ao longo dos séculos, né, isso vai se movendo ao longo dos continentes. Em alguns lugares existe uma oposição mais forte, outra menor, e assim por diante. Em alguns lugares a igreja consegue ter mais influência social, política, em outros lugares menos. Mas em 2000 anos, o evangelho continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por que isso acontece? Exatamente pelo texto que nós acabamos de ler. Exatamente por causa desse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não saímos de peito aberto. Nós não saímos desprotegidos. Nós somos muito bem equipados. Recebemos uma autoridade celestial para exercer esse ministério. E por causa dessa oração de Jesus Cristo e da oração contínua de Cristo, que continua a interceder pelo seu povo e pela sua igreja, é que o evangelho continua a avançar. Mas pelo que Jesus orou? Presta atenção. Primeiro, Jesus orou por unidade. Ele disse que o seu povo vivendo em unidade seria um testemunho muito forte de que o evangelho é verdadeiro, de que ele é poderoso para transformar pessoas. Agora, a unidade que Jesus está promovendo não é entre pessoas iguais. É entre pessoas completamente diferentes. De classe diferente, gênero diferente, etnia diferente, condição social diferente, profissão diferente, regiões diferentes e assim por diante. São tantas as diferenças entre nós. Nós não estamos juntos, cultuamos e adoramos a Deus juntos porque nós temos empatia um com o outro. A empatia vai surgindo depois. Mas a despeito da empatia, nós nos unimos em torno do Evangelho, em torno de Cristo. E nós nos tornamos irmãos e amigos. Mesmo sem conhecer toda a história um do outro. Nós nos referimos e nos relacionamos com afeto. Mesmo sem o outro nunca ter feito nada legal para a gente. Às vezes, alguém fez algo muito extraordinário, né, que nos amarra a essa pessoa. Mas na maioria dos casos, quando nós entramos aqui, chegamos e nos envolvemos, muitas vezes ninguém fez nada por nós, mas nós nos unimos em torno de uma pessoa, de um Redentor. Existe uma unidade que é promovida e fortalecida. Não é uma unidade em torno de uma denominação, mas a unidade em torno de um povo, de um corpo. E uma unidade que não nos torna iguais, mas nos torna participantes de um todo que é o mesmo. Uma outra coisa importante que Jesus está falando e nos ensinando é que ele tem um propósito relacional muito claro na oração dele. E o propósito dele é que a glória dele fosse transmitida aos discípulos e que os discípulos transmitissem a glória de Jesus às outras pessoas. Geração a geração, essa glória é transmitida. O Luan me fez lembrar recentemente daquele versículo em que o profeta fala que a glória do Senhor será vista em toda a terra. E ele me fez lembrar de como o nosso Senhor Jesus Cristo cumpre isso. De como que a glória dele se manifesta em toda a terra. Sabe como que a glória dele se manifesta e é vista em toda a terra? Por meio do crente. Por meio da sua igreja. É a sua igreja espalhando por toda a terra que manifesta a sua glória, a sua riqueza e a sua beleza. A todos os povos, a todas as nações, a todas as pessoas nas mais diversas condições. É a glória do próprio Deus que é transmitida a nós. E como Deus transmite essa glória? Como Deus transmite esse poder?
Sabe como que ele transmite essa glória e esse poder? Através de relacionamento. A beleza, a glória e o poder de Deus é vista no meio do povo de Deus, se relacionando de uma forma íntima, profunda e com uma consciência tranquila com o próprio Deus. Um povo que se refere a Deus como Pai. Meus irmãos, que religião pode fazer isso? Um povo que se achega a Deus, ao Deus Santo, eterno, com plena confiança de que vai ser acolhido. Vocês já repararam a ousadia das letras das músicas que nós cantamos? Vocês já repararam o nível de informalidade e intimidade que é invocado nas letras que nós cantamos? Nas orações que nós fazemos? Por que isso é possível? Porque a glória de Deus se manifesta entre nós, no nosso meio, em cada um de nós, por meio de um acesso, de um caminho que Cristo abriu entre nós e Deus. Uma consciência tranquila. Isso era inimaginável tempo atrás. Mas Jesus ora também para que o amor entre o Pai e o Filho seja experimentado e conhecido entre os seus discípulos. Não só eles experimentem o amor vindo de Deus na comunhão com o Espírito, sejam enchidos do amor de Deus, mas que esse amor se torne a linguagem comum entre nós. Que esse amor se manifeste em nossos relacionamentos. Que esse amor nos torne mais juntinhos, mais próximos. Uma imagem que Paulo usa é que o amor é aquele vínculo que une cada parte do corpo, do membro. É o vínculo que nos torna bem ajustados um ao outro. Meus irmãos, a oração de Cristo é para que nós tenhamos essa experiência real, verdadeira, do amor de Deus no meio da comunidade do seu povo, compartilhando da vida de Cristo vivida na presença do Pai. Agora, presta atenção. Quais são as implicações dessa oração que Jesus fez, intercedendo pela sua igreja, pela continuidade da sua obra? Olha que maravilhoso isso. Tem várias, eu vou selecionar só 3. Não dá para falar de tudo. Mas a primeira é que a missão que nós temos, que Deus nos deu, ela é sustentada não por estrutura humana. O que acontece que faz prevalecer a obra e o trabalho de Deus não é a estrutura humana. A nossa igreja está completando 60 anos. A IPV é fruto de vários trabalhos e investidas. Primeiro dos batistas, se eu não me engano, na década de 30 ou 40 do século passado. Depois dos metodistas. E depois de um grupo de estudantes interdenominacional, sem nenhuma liderança formal, liderança toda leiga, toda jovem, inconsequente e leiga. E do meio disso, Deus levantou uma igreja, um povo nessa cidade. Da onde que vinha a graça, o poder para a realização disso? Não foi uma estrutura humana, não foi sabedoria humana, artimanha humana, não foi nada disso. Mas foi por meio da oração intercessora e a autoridade celestial que o nosso Senhor Jesus Cristo concedeu ao seu povo e à sua igreja. Aqueles estudantes que naquela época tinham 20 e poucos anos. Outra implicação. Uma vida comunitária marcada por uma íntima unidade. Um espírito forte entre nós de reconciliação. De não deixar os problemas para lá e os problemas nos afastarem, mas nos juntarmos, perdoarmos uns aos outros.
investirmos, acreditar, ir atrás, não desistir das pessoas, manter a porta aberta para aqueles que saíram, para que eles possam retornar, e um espírito de interdependência. É isso que Jesus está orando e mostrando. Nenhum crente se basta sozinho. Nenhum crente consegue fazer nada sozinho significativamente. Nós precisamos uns dos outros. E nessa colaboração mútua, a graça de Deus se manifesta de uma forma que o mundo anseia ver. Ver presente. E faz leis para que isso aconteça. Mas no meio do povo de Deus, isso não acontece por causa de uma lei, mas por causa da intercessão do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma outra implicação prática muito impressionante é uma espiritualidade moldada por um amor profundo. Um amor profundo, que é experimentado com a presença de Deus e reflete a glória de Cristo nos nossos relacionamentos. Meus irmãos, nós temos histórias tão bonitas aqui entre nós. Histórias de pessoas que investiram muito da sua vida, do seu tempo, servindo numa obra em comum que nós temos aqui. O Ângelo citou 30, 40 voluntários se reunindo por um trabalho invisível para Viçosa. Viçosa não vê esse trabalho, ele é invisível. Mas 30, 40 pessoas gastando, investindo tempo da sua vida nesse trabalho. Fora outros dezenas de trabalhos que acontecem aqui. Pessoas que se envolvem profundamente, gastam tempo, gastam dinheiro, gastam energia, se preocupam e se doam por isso. Uma espiritualidade prática, real. Não é uma espiritualidade fabricada, não é uma espiritualidade hermética, isolada, individual, mas comunitária. Isso é muito bonito. E de onde surge a intercessão de Cristo? A intercessão de Cristo não surge apenas da compaixão que Ele tem por mim e por você. Mas a intercessão de Cristo, ela é sustentada e ela é real e eficiente e poderosa, porque ela é sustentada pelo sacrifício que Ele fez, a expiação dele na cruz. É sustentada pela sua ressurreição e pela sua ascensão aos céus. O nosso intercessor está à direita de Deus Pai, como nós recitamos no credo. Olha que lugar importante que Ele está. Esse é o nosso intercessor. Não é nenhum outro. Ele é exclusivo. Esse sacerdócio que Ele exerce é exclusivo. É dele. E é Ele que intercede por cada um de nós. Agora, quando nós esquecemos dessa doutrina, sabe o que acontece? Quando a gente ignora, despreza e vive alheio dessa doutrina da intercessão de Cristo, nós perdemos muito com isso. Nós nos fragilizamos. Nós procuramos substitutos. E é terrível quando isso acontece. Quando a gente acha que ela é apenas um detalhe teológico e esquecemos que ela é o fundamento da nossa perseverança, nós acabamos procurando substitutos que são extremamente frágeis e nos atrapalham demais da conta. Nós vemos o tanto de cristãos que acham que são indignos de se aproximarem de Deus por meio de Jesus Cristo como mediador e procuram outros intercessores. Você conhece pessoas assim, não conhece? Se acham indignas. Acham que Cristo é distante, que Cristo não está próximo, que Cristo não é acessível. E procuram outros intercessores. É isso que acontece quando nós esquecemos dessa doutrina. Olha o que nós perdemos. Quando nós esquecemos dessa doutrina, nós passamos a nos levar a sério demais. Nós achamos que o nosso esforço é muito importante, mais do que ele é de fato.
Nós confiamos demais naquilo que nós fazemos. Nós confiamos muito no nosso arrependimento. Nós confiamos muito nas nossas obras. Nós confiamos muito nas nossas metas. Nós confiamos muito naquilo que nós fazemos ou que deixamos de fazer. E aí nós acabamos vivendo sobre uma constante tensão e insegurança. Porque nós sabemos que nós vamos falhar. Porque nós sabemos que nós não somos dignos de tanta confiança assim. Porque nós sabemos que nós não conseguimos lidar com esse peso todo. A intercessão de Cristo, meus irmãos, é o fundamento mais sério e significativo da perseverança do crente. É o motivo pelo qual nós ainda podemos crer. É o motivo pelo qual nós podemos servir. É o motivo pelo qual nós podemos amar. E é o motivo pelo qual nós podemos esperar. Com uma convicção e uma certeza, igual nós cantamos. Que a nossa alma sossegue diante das tribulações, das aflições desse mundo. Jesus fez o mar sossegar. Jesus é poderoso para fazer o nosso coração sossegar. Saber que Jesus ora por nós deveria renovar a nossa coragem todos os dias. Mesmo após ascender os céus, Jesus continua rogando por nós, por mim e por você, diante do Pai. Em Hebreus capítulo 7 fala que Jesus vive a interceder pelo seu povo, garantindo a nossa salvação e a nossa santificação. Em Romanos capítulo 8, a palavra de Deus fala que é impossível alguém nos separar do amor de Deus, porque Jesus vive a interceder por nós. Imagina se ao acordar, eu e você nos lembrássemos que Cristo intercedeu por nós antes mesmo do dia começar. Mudaria, não mudaria a forma como você enfrentaria suas responsabilidades nesse dia? Imagina se diante do pecado, você lembrasse que Cristo intercedeu e intercede por você junto ao Pai. Mudaria, não mudaria a sua atitude de tentar se esconder, de tentar justificar ou de tentar fugir? Mas pelo contrário, você se encheria de coragem e correria para aquele cujo sangue cobre todos os seus pecados e te purifica. E faz nova todas as coisas. Imagine se na sua dor mais profunda, você lembrasse que Cristo intercede por você. Você saberia que você não está sofrendo sozinho. Você lembraria que Deus não se esqueceu de você, mas que o seu intercessor está à direita do Pai, que Ele se compadece de você, que Ele conhece a sua fraqueza e as suas limitações, e provisão, graça e recurso está a caminho. Imagine se você lembrasse da intercessão de Cristo no trabalho rotineiro, seja em casa, fora de casa. Imagine se você lembrasse da intercessão de Cristo na missão. Imagine se nós lembrássemos da intercessão de Cristo no louvor. Eu fico maravilhado vendo a Ana dirigindo o louvor aqui, é tão bonito. O corpo dela entra em harmonia com as palavras que nós cantamos, com o ritmo da música. Mas imagina, Ana, se cada louvor nosso, nós lembrássemos da intercessão de Cristo, como seria diferente, mais cheio de vigor e ânimo o nosso louvor. Agora imagina se ao dormir, nós lembrássemos de que Cristo intercede por nós. Nós poderíamos dizer como salmista: em paz me deito e logo pego no sono. Sabe por quê? Porque Deus cuida de mim. Não é o presidente que cuida de mim. Não é uma pessoa poderosa que cuida de mim. É o próprio Deus por meio de Cristo.
Todo o valor, meus irmãos, da nossa salvação depende de Cristo como intercessor. E não apenas do que Ele fez na cruz. O que Ele fez na cruz é importantíssimo e fundamental. Mas a intercessão do nosso Senhor é o continuar da redenção, sustentando a nossa confiança hoje e promovendo nossa relação com o Pai. Quero terminar dessa forma com vocês. Gostaria que vocês saíssem da igreja hoje aqui dessa forma. Mas eu vou pedir para vocês ficarem em pé. Acho que fica melhor, para a gente terminar assim. Gostaria que você lembrasse disso. Meus irmãos, Lucas e Marília, Jéssica e Felipe, perto de ter mais um filho. Que desafio, hein? Coragem. Jesus está ao lado do Pai. Ele não se esquece de você, Jean. Sua família está lá no Haiti, lá longe. Coragem, Jean. Ele está intercedendo por você. Ele vela por você, Darticleia e Flamarion, com amor eterno. Ângelo, levante os olhos. Murilo, você tem um intercessor. E isso muda tudo na nossa vida, no nosso dia a dia e a cada momento. Vamos viver essa coragem e essa beleza do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Amém. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Vestido do arco-íris, sons de trovões, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
fico a ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir